Olá, olá, pessoal. E vamos para mais uma correção do nosso simulado. Eu me chamo Heloísa e se você está estudando para qualquer concurso, este é o seu lugar. Ao terminar a aula, você vai no link lá embaixo que eu vou deixar para você se inscrever para entrar na nossa aula gratuita que nós temos durante a semana. Final de semana, nós corrigimos as questões. Então, participe desse grupo de WhatsApp, um grupo gratuito de estudo. Outra coisa, faça agora, senão você pode deixar para depois e esquecer. Se inscreva no meu canal, compartilhe, porque você vai estar nos ajudando, você vai me ajudar. E, logicamente, você vai estar ajudando a outros. E o YouTube, ele vai entender que esse conteúdo é relevante, é um conteúdo de valor. Então, peço você isso. Mas vamos à primeira questão que vamos estar corrigindo. Então, nós temos aqui, deixe eu fazer uma coisa aqui, vamos ver aqui, para o conteúdo ficar mais nítido. Isto aqui. Na primeira questão, nós temos que está dizendo como sociedade, ainda falamos pouco sobre a importância do cuidado com a mente em nossa vida. Os termos. Então, nós temos aqui a parte da morfologia, nós temos aqui a parte das classes gramaticais. E o que está pedindo a palavra sublinhada, né? A palavra sublinhada, qual classe gramatical dessa que pertence? Então vamos ver aqui, olha. Nós temos o advérbio. O advérbio, eu sei que é uma classe que se relaciona com o adjetivo, com o verbo ou com o próprio advérbio. O adjetivo é uma classe gramatical que nós sabemos que é o quê? Característica, qualidade. Preposição, olha, a preposição ela liga as palavras. E a preposição você precisa o quê? Memorizar, saber a essência. A, ante, até, após, com, contra, para, em, entre, ó, preposição. E nós temos aqui o substantivo, essa classe gramatical, eu preciso saber, porque ela dá a base, relação com outras classes que se relacionam a ela. Qual a função que vai exercer? Então, eu preciso saber que substantivo é nome. Artigo, acompanha o que? O substantivo. O artigo é a menor classe que eu tenho da língua portuguesa. O, a, uma. Pode estar flexionado? Pode estar sim, porque pode colocar plural. Então, vai dar a noção do que eu preciso. Olha, conjunção. A conjunção é outra classe gramatical. Ela liga as orações. Então, vamos ver as palavras que estão sublinhadas, que classe pertence. Deixa eu pegar aqui esse vermelho. Eu tenho aqui, olha, como sociedade ainda falamos pouco. Olha, o que eu tenho aqui? Para eu saber a classe gramatical, eu olho o que está do lado. Está se referindo a quê? Quem está do lado? Eu olho aqui, olha, pouco, tá? Aqui, ó, falamos pouco. Falamos pouco. Aqui eu tenho um verbo. Se eu tenho verbo, o que se relaciona com o verbo? Aqui, olha o verbo. Ó, nesse caso, eu vou ter o que aqui? Um advérbio. O verbo se relacionando aqui com advérbio. Pouco, intensidade, muito, pouco. Olha, eu olho outra classe gramatical aqui, está aqui. Que classe é essa? Aqui tem importância, que está sublinhado. Importância, a palavra importância. Aceita o artigo? Aceita aqui, ó. A
artigo, então é a importância. Uma palavra substantivada para um artigo. Aqui eu tenho que o substantivo, porque eu tenho o artigo, a importância. Então aqui eu tenho substantivo. Então eu faço isso, gente, olha. Substantivo. E aqui puxar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho o quê? Advérbio. E aqui substantivo. Então eu venho nessa questão, já começo a ver qual desses itens que eu posso eliminar. Então eu venho aqui. Primeiro, eu sei que é o quê? Um advérbio. Então aqui advérbio, advérbio, advérbio. Eu vou deixar o advérbio. Então esses aqui eu já posso eliminar, ó. Vai se tornando mais fácil para mim. Eliminei. Eu vou olhar esses aqui. Eu sei que aqui a importância é um substantivo, é um nome. Se é um substantivo, eu já venho aqui e olho. Opa, aqui é adjetivo. Esse aqui eu já posso eliminar. Eu vou eliminar aqui também, a letra A. Essa opção, não é essa opção. Eu vou olhar outra opção, a opção B e a opção C. Então aqui, ó, eu posso olhar com a mente em nossa vida. O em é o que? Preposição. O em é preposição. Se o em é preposição, a opção correta minha é letra B. Aí, pessoal, vamos à segunda questão, agora resolvê-la. Vamos ver. Identifique a alternativa que contém corretamente uma preposição de causa. Então, eu tenho aqui, ó. Ele saiu para a rua às pressas. Olha, às pressas. Significa o quê? O modo. Esse é o modo. Vamos ver, e agora? Então, eu tenho aqui às pressas. O modo. Eu tenho, ela chegou após o término da reunião, olha. Após temos o quê? Tempo. Nós temos tempo. Olha. Devido ao mau tempo, o evento foi cancelado. Uma coisinha aqui, um OBS aqui, gente. Olha só. Se eu tenho a palavra devido a, pode ser aqui, todas as vezes que você tiver essa relação dessa preposição em relação às duas expressões, essas duas expressões, devido a e devido aqui, será sempre, deixa eu escrever, colocar para vocês, devido ao mau tempo, e eu colocar essa expressão graças a Deus, por exemplo, olha, graças e devido ao, olha, eu tenho causa. Todas as vezes que você usar essa expressão devido a, graças a, você tem aqui a preposição em relação a essa expressão de causa. Então, é o que nós temos aqui, olha, devido ao mau tempo, devido a, então eu tenho aqui a preposição de causa, como está dizendo, como nós temos aqui. Mas nós temos as outras, olha, que diz assim: eles conversaram sobre o filme durante, olha, durante, dá ideia de quê? Olha, eles conversaram sobre o filme durante o jantar. Durante o jantar, eles conversaram sobre algum assunto. Ó, assunto, sobre algum assunto eles conversaram.
E eu tenho aqui, o livro estava embaixo da mesa. O livro estava embaixo da mesa. Eu tenho o que aqui? O lugar. Lugar. Então, eu tenho embaixo da lugar, eu tenho sobre assunto, devido a, tem causa, após tempo e às pressas modo. Vamos à terceira questão. Precisa-se estudar as preposições, as relações que elas nos dão. Nesta questão, que é a terceira questão, nós também temos aqui as sublinhar o uso que é obrigatório, não facultativo, mas obrigatório. Então, nós temos a terceira questão, que ela nos fala assim, que nós temos praticamente sobre a regência, né? A regência. Então, vamos aqui. As opções abaixo mostram frases com a mesma preposição. Assinale a opção em que as duas preposições, então nós temos aqui, né? As duas preposições sublinhadas são de uso obrigatório. Então, nós temos as frases, observa que tem duas preposições. Vamos ver aqui, ele se deparou com o inimigo de repente. Quem depara, depara com. Quem depara, depara com. Aqui é obrigatório. Depara com. Eu tenho o verbo, depara com. E que pede essa preposição. Ele se encontrou com. Ele se encontrou com. Quem encontra, encontra com alguém. Essas aqui estão corretas duas. Então, eu tenho esta que está correta. Vou colocar aqui, certo? Vamos ver. Leu todo o livro. Leu todo o livro. No caso de ler todo o livro, né? Significa aí uma finalidade, né? De leu todo o livro. Então, nós temos leu todo o livro de, olha, quantidade aqui, gostava de romance, de aventura. Esse de, nós temos ele aí, é o valor semântico de tem, de possui, né? Olha, tem 100 páginas, possui, né? Então, nós temos esse valor que poderia até ser retirado, facultativo. Por isso que é assim, ele deu todo o livro. O livro tem 100 páginas. Poderia ser retirado, o livro tem. Poderia ter colocado aqui. Ou poderia colocar o livro possui. Tá vendo? Agora aqui não, o verbo ele pede essa que é obrigatória. O livro tem. Saiu para. Agora esse aí, para, saiu, finalidade. Saiu para, ele indica esse para finalidade. Tá vendo? Um interesse, pretendia sair para, tem um interesse aqui. Então, aqui também ela é facultativa, essas preposições que eu tenho aqui. E é bom você saber que, tá vendo? Para é preposição. Caminhou até. Olha, significa que pode ser tirado, é o limite, o lugar, caminhou, né, a esquina, até a esquina. Facultativo, significa limite, lugar, pretendia chegar a, tá bom? Outra também preposição, que significa isso, essa relação que tem de distância, de limite, de interesse. A diferença entre os dois e entre o casal, esse entre relação, olha, essa relação entre mim e você, a diferença entre os dois era evidente, essa diferença entre mim e você, pronome, né? O que eu estou falando dos pronome,
Então, correta aqui, que é obrigatório, é esta primeira aqui. As outras são facultativas, pode ser substituída. Agora, aqui não, o verbo ele pede isso. Olha, deparou, que tem depara, depara com. Não tem como você colocar depara, outra preposição aqui. Depara, depara com. Depara com alguma coisa. Quem encontra, encontra com alguém. O verbo ele pede esta preposição. Então, essa aqui é de uso obrigatório. Ó, esta que é a correta. E ele está pedindo a de uso obrigatório. Todo o conteúdo, gente, isso aqui sobre preposição, sobre as classes gramaticais ou funções, você vai estar precisando realmente estudar para entender essa relação, essa função que cada uma exerce. Essa questão também é bem interessante. Vamos ler, né? A Rússia anunciou o desenvolvimento de uma vacina mRNA contra o câncer que será disponibilizada gratuitamente aos pacientes no país. O pronome em destaque, gente, quando ela fala o pronome, ela já está dizendo que aqui eu já tenho o pronome, é o que, tá? Isso aqui tinha que estar, na verdade, até destacado, que é o pronome que, né? O pronome em destaque faz referência direta ao termo. O que, se ele está dizendo que já é um pronome, eu já tenho aqui, olha, um pronome relativo. Eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo aqui, o pronome relativo, ele refere-se ao termo anterior, né? Referência ao termo anterior. Termo anterior. Faz referência sempre o pronome relativo, ele faz sempre referência ao termo anterior. Mas olha o que eu olho aqui. Que será, olha o verbo, que será disponibilizada. Aí eu olho, o que será disponibilizada? Olha, aqui está gênero, olha, e número. Eu tenho que olhar isso, gênero e número. Está dizendo, ó, desenvolvimento de uma vacina. Olha, de uma vacina. Aí poder falar, o câncer. O câncer é o câncer. Ó, o câncer. Gente, ele já deu aqui tudo. O câncer será disponibilizada? O que vai ser disponibilizado? Vai ser o quê? A vacina. Vai ser aqui, ó, uma vacina. Tá vendo? Se você não prestar atenção, aqui já tem até falando sobre gênero e número. Ó, uma vacina. Então, a resposta é esta aqui, ó, uma vacina. Mas, ó, essas bancas tradicionais, vamos alguma coisa aqui das bancas tradicionais para mostrar a vocês o que ela pode fazer para você não ficar, às vezes, em dúvida, porque ela pode usar dois substantivos e o pronome, mais à frente ela dá também uma característica e mostra o que está se referindo esse termo anterior, a quem está se referindo a qual substantivo. Por exemplo, se ela der assim, olha, uma questão, olha, você entender essa aqui melhor também. É a luta, deixa eu pensar aqui, a luta, as lutas das conquistas, que... Ó, as lutas das conquistas, que esse que, ele fala que já é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Só que esse que, eu tenho que um verbo. Se ele coloca dois substantivos aqui, esse que é um pronome relativo, ele pode estar relacionado, olha, à luta, ou ele pode estar relacionado aqui, ó, das conquistas. O que vai mostrar o quê? O verbo que eu coloco aqui. Eu posso colocar o verbo aqui, a luta das conquistas, as conquistas, olha, participa. Eu posso colocar participa. Se eu coloco participa, ó, esse que é o pronome aqui relativo, por isso que eu pedi aqui que você olhasse aqui o verbo, ó. Se olhasse o verbo aqui também. E aqui, tá vendo?
Porque eu tenho dois substantivos aqui. O pronome relativo faz referência que é o termo anterior. Então, aqui eu tenho o que participa. Se é participa, vai estar relacionado a... O que vai estar relacionado à luta. Se eu colocar participam, eu tenho que ter esse olhar. O participam vai estar relacionado o quê? Às conquistas. Esse pronome relativo vai estar relacionado às conquistas ou ele pode estar relacionado à luta. Se essas bancas mais tradicionais, elas usam até colocar os dois costumes. Então, você tem que saber, vai olhar o verbo, você vai olhar igual eu olhei aqui e você vai saber que está se referindo, ó, disponibilizada, vai ser vacina. Então, a resposta correta, a letra D. E se eu tenho outra coisa também, se é um pronome relativo aqui, eu vou ter o quê? A oração, né, subordinada, adjetiva. Eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, porque eu tenho o pronome ali, pronome relativo. Então aqui também eu vou ter o quê? Eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, né? Adjetiva. O que equivale ao adjetivo? Oh, meu Deus! É estudando. Há uma necessidade, é importante, sabe? Tem uma importância o estudo para se desenvolver como pessoa, né? Como pessoa, não só isso, mas você cresce, flui. Quando você estuda, vai fluindo as coisas. Aí você vai entendendo, porque você vai ter uma enciclopédia, né? Fala antigamente, mas você vai estar fluindo as palavras. E é praticando, só fazendo. É prática. Olha aqui essa questão. Que interessante. Eu espero que você tenha acertado. Só coqueiros e mamoeiros seguravam o céu, servindo de esteios. Só coqueiros e mamoeiros seguravam o céu, servindo de esteios, impedindo-o de colar-se à terra. Impedindo-o, esse outro está se referindo quem? Ele. Esse o é ele. Impedindo-o, quem? Se refere o céu. Se refere o céu. Esse o é ele, o céu, de colar-se à terra. Aqui, olha, fácil. Eu espero que esta questão ninguém tenha errado. O pronome, o pronome, substituindo aqui ele. Ele quem? Ó, o céu. Certo, gente? Vamos para a quinta questão. A quinta não, agora a sexta questão. Encerrando. Eu espero que vocês parem agora. Vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal, compartilhe, porque é importante para nós. E nós vamos poder colocar mais conteúdos para vocês, relevantes. Eu vou ver se esta semana ainda eu coloco uma outra aula para vocês, a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal. Isso é super importante, é uma confusão muito grande sobre, né, o adjunto adnominal e complemento nominal. Vou ver se essa semana eu coloco essa aula para vocês. Essa semana, hoje é quinta, né? Eu não sei, talvez até segunda eu coloque essa aula, mas vamos lá. Vai fazer uma diferença na vida de vocês, como estudante, valorosos. Então, temos aqui ó, são altamente cancerígenos. A expressão, olha, a expressão expressa modo, condição, meio, intensidade, finalidade. Altamente são. Tira isso aqui, verbo. Isso aqui é o verbo da intenção, o verbo de ligação, ser, estar, ficar. São altamente. Esse altamente está dando o que? Uma intensidade. Ó, intensidade. Intensidade. Se está dando uma intensidade, gente, eu tenho que
um advérbio de intensidade. Olha, ó, eu tenho aqui intensidade, porque altamente não é o modo, não é a condição, não é a finalidade para alguma coisa, não, é uma intensidade. Pronto. Eu espero que esta questão vocês também tenham acertado, porque é fácil, né? Tem questões que a banca nos dá para acertarmos realmente, para acertar. Gente, continue conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós vamos colocar algumas enquetes no grupo gratuito. Participa lá, coloca qual conteúdo que você quer que nós ensinemos aqui, que nós vamos estar colocando para vocês, tá bom? Obrigada.